problema que todos nós em algum momento passamos, se é que a gente não pode falar que em algum momento do dia a gente passa. Eu particularmente, eu cheguei de viagem, eu estava num congresso e eu saí antes do final do congresso, eu saí hoje de manhãzinha do congresso, então um carro, fui até o aeroporto e tal, e o meu voo ele tinha uma conexão no Rio de Janeiro e eu tinha cerca de 30 minutos entre o pouso de um avião e a saída do outro. Geralmente eles dão 40 minutos para o check-in e para o embarque, né? Então eu estava um pouco preocupado, porque não é tão raro o voo atrasar e eu ficava imaginando, e se atrasar, e se eu perder o voo, como é que vai? Baixa um pouquinho, por favor. Como é que vai ficar isso? E então a gente experimentou o tema da palestra. Experimentou exatamente isso, né? A ansiedade, né? Correndo, e eu olhava no relógio antes, porque a minha preocupação era que hora ia sair o primeiro voo, porque depois que o avião está no céu, raramente dá algum problema que ele atrase. O problema era atrasar a saída, e eu lá olhando se estava tudo na hora e tal, mas graças a Deus deu tudo certo, tanto é que eu estou aqui. Mas eu vim pensando, né? Nossa, a gente vai falar sobre um tema, vivendo o tema. O bom é que eu pude dividir isso, né? Não era só eu que estava ansioso, né? Tinha todo mundo da equipe estava ansiosa pelo mesmo motivo. Vai ou não vai dar certo? A gente pensou até numa alternativa caso eu não chegasse. Mas o que é ansiedade? O que é ansiedade? Se eu pegasse assim do nada, apontasse para você agora e falasse, vem cá um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, eu vou apontar para você e falar assim, olha, daqui a 10 minutos eu vou te chamar para aqui na frente para participar aqui. Como é que você ia ficar durante esses 10 minutos? Ansioso. Ia ficar ansioso, né? Então é interessante que o primeiro aspecto, a ansiedade, ela sempre está relacionada com o que vai acontecer. Ninguém fica ansioso pelo passado. Já aconteceu? A ansiedade é sempre em relação ao futuro. Mas existe ansiedade boa? O que vocês acham? Existe? Existe, né? Existe. Por exemplo, você está Eu ia dar um exemplo do casamento. Mas hoje em dia o casamento está tão estressante. Eu estou falando de não o casamento em si. Às vezes também. Mas a cerimônia está tão estressante que não serviria. Geralmente eu ia dar o exemplo do casamento de uma ansiedade boa, mas às vezes os noivos ficam numa ansiedade ruim mesmo, fica preocupado se vai dar certo, flor, filmagem, não sei o que, fulano que de repente está para chegar, enfim. Vou dar um outro exemplo. Vamos pensar numa coisa mais pura como uma criança. Você promete um presente para uma criança. Ela fica ansiosa. Mas é uma ansiedade boa, né? Só não é boa para os pais, porque ela fica, e agora? É agora? Já pode dar? Né? Para os pais não, mas para a criança é uma ansiedade boa. Então existe ansiedade boa. E quando que a ansiedade é um problema? Se existe ansiedade boa, o que caracteriza então a ansiedade ruim? Quando que ela é um problema? A gente pode ficar pensando, poxa, vamos pensar. A ansiedade boa é na expectativa de que algo aconteça de bom. E quando ela é boa, é porque você não pensa que vai dar algo errado, você espera só o que é bom. A ansiedade não é boa é quando você começa a pensar na possibilidade de algo dar errado. E a tua ansiedade agora está relacionada àquilo dar errado. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, vou chamar você, a Diana, por exemplo, chamar daqui a 10 minutos para cá e tal. Por que ela ficaria ansiosa? Não é porque ela acha que ia fazer o maior sucesso, é com medo de passar vergonha. Com medo de dar um vexame. Não é assim. Então a ansiedade ela se torna ruim quando a gente cria uma expectativa de que algo vai dar errado. Mas será que mesmo assim ela realmente é ruim? Será que ela não tem a sua utilidade? Por exemplo, a palestra aqui.
Vocês não acham que eu tô aqui de boas, relaxado, como eu fico deitado lá na rede ou brincando com as minhas cachorrinhas. Não é a mesma coisa. Eu tenho um nível aqui de uma certa ansiedade, uma expectativa e tudo mais. Mas isso é de todo ruim? O que vocês acham? Não é. Isso aumenta o meu nível de atenção. Isso me deixa mais alerta, mais focado. Principalmente eu, que tenho déficit de atenção, me deixa mais pronto para uma situação como essa. Então a ansiedade, mesmo esse tipo, não é totalmente ruim. Mas vamos pensar o que acontece quando a gente está ansioso. Quando a gente fala de ansiedade, a gente não fala só de um estado mental. Se você parar bem para pensar, numa pessoa, se eu pego e chamo a Diana aqui para frente, e põe a Diana aqui, o que vai acontecer se eu sentir a temperatura da mão da Diana? O que vocês acham que vai acontecer? Como é que vai estar a mão dela? Gelada. Gelada. Então não é só a mente que sente. Vocês acham que a pulsação dela, o pulso dela, vai estar mais lento do que o normal ou mais acelerado do que o normal? Mais acelerado do que o normal. Então, a gente consegue perceber que não é só um estado mental. O corpo como um todo fica ansioso. O corpo como um todo te prepara para uma determinada situação. Mas que situação é essa? Quando a gente estuda a fisiologia e a gente vê o que acontece no corpo quando a gente está ansioso, o que a gente percebe é que existe um fenômeno fisiológico absolutamente normal. E é o mesmo fenômeno que acontece, por exemplo, quando você está numa situação de risco, ou quando você está numa situação de agressividade. O que acontece no teu corpo? A gente tem uma parte que fica bem no meio do nosso cérebro, chamada hipotálamo. Não precisa prestar atenção tanto nos nomes, não. O hipotálamo é uma parte minúsculazinha do nosso cérebro, bem no meio. Ele manda uma ordem para uma glândulazinha pequenininha que fica um pouquinho abaixo dele, chamada hipófise. Essa hipófise, que é uma glândula que fica aqui dentro do cérebro da gente, ela libera um hormônio dentro da corrente sanguínea. Como cai dentro da corrente sanguínea, espalha pelo corpo. Quando espalha pelo corpo, ela chega em duas glândulas que a gente tem, que elas ficam cada uma em cima de cada rim que a gente tem. Como é em cima dos nossos rins, elas se chamam suprarrenais, isto é, em cima dos rins. Quando chegam esses hormônios nas suprarrenais, as suprarrenais são estimuladas por esses hormônios e liberam outros dois hormônios na corrente sanguínea. Um é a famosa, que todo mundo já ouviu falar, adrenalina. E o segundo é um outro chamado cortisol. Cortisol, esse nome cortisol, vocês lembram de algum remédio, algum tipo de remédio que parece com esse nome? Cortisol? Corticoide, exatamente. Corticoide, chama corticoide porque ele imita o efeito do cortisol. Tudo em farmacologia que acaba com oide é porque ele está imitando alguma coisa que já tem no corpo. Opioide é porque ele imita o efeito do ópio. Enfim. Mas, então a gente tem essa reação e ela é fisiológica. E para que ela serve? Ela é muito útil para a gente. Muito útil. Se você está numa situação, por exemplo, de perigo iminente, sei lá, está num lugar e aciona um alarme de incêndio. Enfim, alguma situação onde você está aqui na praia, nadando e de repente a correnteza te puxa um pouquinho mais para dentro e você tem que sair porque está puxando. Nessa hora, esse estímulo vem lá do cérebro, hipófise, suprarrenais, e libera um monte de cortisol e adrenalina. Esses hormônios no teu corpo, eles te preparam para essa situação. Eles te deixam mais alertas. Vocês vão ficar mais alertas. A corrente sanguínea vai estimular e vai bastante sangue para os músculos de vocês, porque vocês vão precisar dos músculos. É interessante que essa resposta fisiológica, em inglês, eles chamam de fight or flight. Eles fazem um trocadilho, que fight é lutar e flight é fugir. Então, diante de um perigo, ou você enfrenta o perigo ou você corre do perigo. Né? Você está andando no lugar e aparece um
cachorro gigante rosnando, babando e vem em cima de você, vem na tua direção. Eu acho que você vai optar pelo flight, pelo fugir. Essa energia que você tem na hora de fugir, ela foi dada pela adrenalina. E essa reação toda é muito interessante. Por exemplo, as nossas pupilas elas abrem mais para que entre mais luz nos nossos olhos e a gente consiga enxergar melhor. Fantástico isso. A corrente sanguínea, como eu falei, é desviado muito sangue, é tirado o sangue, por exemplo, das nossas vísceras abdominais que fazem a digestão. A gente não precisa fazer a digestão na hora de correr do cachorro gigante lá, do raivoso. Você não precisa fazer a digestão na hora de escapar de um afogamento. Então o sangue sai dali, você não precisa disso. Mas vai para os músculos para você conseguir escapar dessa situação. Você fica mais alerta, o teu cérebro, o teu centro da atenção é ativado, você fica mais vigil, mais alerta. Isso é bom, não é ruim. Mas quando então se torna um problema? Vocês não vieram aqui porque a ansiedade é uma coisa boa para vocês. Vamos falar dos benefícios da ansiedade. Vou lá para a palestra para falar dos benefícios da ansiedade. Com certeza não. Quando que se torna ruim? O problema da ansiedade é quando ela se torna essa reação, que é uma reação que a gente pode chamar isso de estresse fisiológico, é quando esse estresse se torna crônico. Esse é o problema. O problema é que, fisiologicamente, nós fomos preparados para essa situação para ser aguda, para ser momentânea. É muito importante. Ela é muito útil, por exemplo, numa competição esportiva. O Usain Bolt lá prestes a largada, a adrenalina dele está a 1000, ele precisa disso. A gente precisa disso. Mas o nosso problema é quando isso se torna crônico. O nosso corpo ele não foi feito para ter essa quantidade alta de adrenalina e cortisol durante muito tempo. Durante um curto espaço de tempo, é bom para o nosso corpo. Quando ele começa a ficar, essas quantidades de adrenalina e cortisol começam a ficar cronicamente mais altas no nosso corpo, começa a causar problema. E assim como a resposta fisiológica desses hormônios no nosso corpo as respostas são em todo o corpo praticamente, os malefícios também o são. Vou falar de alguns aqui para a gente tentar entender. A gente estava falando que a gente não precisa, né, de sangue para fazer a digestão na hora do perigo. Então, se a gente fica ansioso durante muito tempo, o que acontece com a nossa digestão? O que vocês acham? Todo mundo aqui quase sabe. Tem uma expressão em inglês que é interessante. Eles falam que quando a pessoa está... Por exemplo, você vai encontrar... Primeira vez que eu fui encontrar a Rê, que a gente foi sair, né? Lembro até hoje. Eu lá, esperando, no carro, né? Já tinha interfonado. Ela falou que para eu esperar um pouquinho, é óbvio, né? Tinha que fazer charminho e tal. Tinha que me deixar esperando, né? Não podia descer na hora tal. Me deixou esperando lá tal, e eu lá no carro tal. Eu senti um negócio no estômago, assim. Em inglês eles falam que você tem borboletas no estômago, porque você sente um negócio assim no estômago, tal. Um frio na barriga. Agora, quando isso, ainda bem que ela desceu logo, né? Se eu tivesse até hoje esperando, né? Esse frio na barriga ia se transformar numa coisa muito ruim, ia se tornar uma azia. Não é aquela queimação? O estresse não dá isso? Aquela queimação. Aí começa refluxo, começa um monte de problema. Existe um problema do estresse crônico também, que ele pode levar a uma doença chamada síndrome do intestino irritável. A pessoa ela fica, quando ela está num período de maior estresse, ela fica ou com o intestino muito solto ou com o intestino muito preso. Ele só não funciona direito. Ele só não funciona na medida certa. Ou é para mais ou é para menos. Então você pode ter problema no estômago, você pode ter problema no intestino. Isso falando só da parte do trato gastrointestinal. Ele altera até... Eu não sei se vocês sabiam, mas assim, a gente tem o que a gente chama de flora intestinal. O nosso intestino, não fique com nojo, ele é cheio de bactérias. E é normal isso. Absolutamente normal. Quando eu falo cheio de bactérias, é muito cheio.
Eu talvez assuste alguns aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente tem praticamente a mesma quantidade de bactérias no nosso intestino, ou melhor, no nosso corpo, do que a gente tem de células. Bater esse aí. A gente é meio bactéria, meio gente. Que nojo. Mas não ache ruim não, viu? A gente só funciona porque tem essas bactérias. Se tirar essas bactérias do teu intestino, você vai ficar muito doente. Então, o estresse ele altera essa flora bacteriana. O equilíbrio da flora bacteriana é alterado. E como essa flora bacteriana participa ativamente no processamento da comida que a gente come, para ser absorvida, quando ela é alterada, a absorção dos nossos alimentos também fica alterada e a gente começa a ter distúrbios. Porque a gente pode começar a ter deficiência de algumas coisas que a gente até come. A gente pode ter deficiência de algumas vitaminas que a gente até está ingerindo. E tem os sintomas daquela deficiência. Mas antes que você pense assim, não, eu não estou precisando porque eu sou magrinho. O problema do controle do apetite é que assim, todos nós precisamos entender a regulação do nosso apetite. Porque mesmo você sendo magro, não tendo problema de obesidade, você talvez se alimente mal. E a gente vai falar sobre o porquê, como o nosso cérebro pode estar escolhendo errado as coisas que a gente gosta de comer. E como ele regula isso e o que a gente pode fazer para reprogramar o nosso cérebro e ele começar a gostar de coisas boas, saudáveis. Quem toma corticoide? Vocês acham que a pessoa que toma corticoide, ela engorda ou ela emagrece quando toma corticoide? Engorda. O corticoide ele imita quem que eu falei? O hormônio que é liberado quando a gente fica estressado. Significa, então, que ficar ansioso, estressado, engorda. Engorda. Ele estimula o nosso corpo a acumular calorias em forma de barriga. E não é esse somente o problema. O problema é que quando a gente tem essa gordurinha super fofinha, quando a gente tem isso, essa gordura ela libera certas substâncias na corrente sanguínea que fazem com que o nosso corpo fique mais suscetível a doenças que a gente nem imagina que estão relacionadas. Por exemplo, diabetes. A diabetes do tipo 2, porque a gente tem dois tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. A diabetes do tipo 2, se você for estudar, caracteristicamente ela não é exclusiva, mas ela é predominantemente de pessoas cheinhas. E por quê? Porque a gordura libera certas substâncias que vão levar cronicamente a diabetes. Podem levar cronicamente a diabetes. Não somente isso, doenças cardíacas podem ser causadas por essa gordurinha que o estresse, que o cortisol estimula a serem acumuladas. O coração, por exemplo, a gente já estava falando de alguma coisa. Quando você está com adrenalina, o teu batimento cardíaco é mais rápido. A pressão, o que vocês acham que acontece com a pressão? Ela sobe. Ela sobe. E é bom que suba na hora do perigo. É bom que suba. Cronicamente é bom? Não. Não é bom. É a famosa hipertensão. Tem gente que o problema tá hipertenso, está tomando remédio para hipertensão, mas o problema dele não é hipertensão. É ansiedade, é estresse. Se você mantém a tua pressão alta durante muito tempo, e olha aí o problema outro. A pressão alta, que tem o fator do estresse como causador, ela tem um outro problema. Você não libera só a adrenalina que faz com que a pressão aumente. Você libera também o cortisol. O cortisol, ele é muito ruim para a parede interna das nossas artérias, chamada endotélio. O que ele faz? Ele prejudica essa parede interna e acelera o processo de endurecimento das artérias, chamado de aterosclerose. Aterosclerose é um fator de risco muito grande para o quê? Para a gente ter problemas do coração tipo infarto e problemas no cérebro tipo AVC. Cortisol e adrenalina, cronicamente, podem nos deixar prontos para, numa determinada situação, ter AVC e ter infarto. Outra coisa,
O corticoide, vocês sabem o que o corticoide faz com a imunidade da pessoa? Ela baixa a imunidade da pessoa. Tanto é que ele muitas vezes é usado com esse objetivo. É usado como anti-inflamatório, digamos assim. A inflamação, ela é produzida pelos nossos agentes do nosso corpo da imunidade. Então, quando está muito acelerado, quando está muito exagerada a nossa resposta inflamatória, muitas vezes você tem que tomar o corticoide para diminuir. O problema é, se você não está com inflamação e tudo mais, e você está tomando o corticoide endógeno, o corticoide próprio, fabricado no teu corpo, lá nas tuas suprarrenais, se você está tomando porque você está estressado, o que acontece? A tua imunidade vai lá para baixo. E aí você fica sujeito a infecções. Imagina só, você aí, alguns aqui eu tenho certeza que tem rinite. A pessoa tem rinite, já deixa com que a mucosa do trato respiratório já fique mais fragilizada. E aí, em cima disso, a imunidade baixa. A bactéria que já estava ali, que faz parte naturalmente da flora, se aproveita disso, se prolifera e vai fazendo infecção, sinusite, etc, etc, etc. Não só isso. Quer ver uma outra coisa? Espinha, cravo. Sim? Estresse da espinha. Eu não sei se deveria. Vou falar. Tem uma noiva que eu conheço, e que não é raro, eu sei disso porque já vi outras noivas, não eram minhas, que passa a vida linda e maravilhosa, né, filha? Linda e maravilhosa. E aí, na véspera do casamento, o que aparece no rosto? Espinha. Aí tem que fazer aquela máscara, né? A maquiadora já chega lá e tem que fazer todo um retoque, né? Por quê? E por que ela aparece justamente quando não deveria aparecer? Justamente porque não poderia aparecer. Justamente por causa disso. Estresse. Estresse da espinha. Estresse, sabe o que ele faz também? Ele envelhece. A gente estava falando só que ele mata, né? Mas além de matar, ele envelhece ainda. A pessoa morre velha ainda. Né? Porque podia ser um mal menor morrer, né, inteirão e tal, mas morre acabada. Que é isso? Negócio horrível, gente. E como é que é isso? Vou explicar. As nossas células, elas têm uma vida útil, digamos assim, né? Tem células que têm uma vida útil mais curtinha e tem células que têm vida útil mais longa. As nossas células, por exemplo, o neurônio, célula do cérebro, eles vivem bastante. Célula da pele vive pouquinho. E aí elas têm que fazer o quê? Para a gente não ficar sem pele, ela fica se multiplicando. Aí a velha morre e é substituída por uma nova. Morre e é substituída por uma nova. O que acontece? Cada vez que uma célula se divide, ela, no DNA dela, nos cromossomos dela, ela tem uma coisa chamada telômero. Tá certo? Que é como se fosse o lugar onde tem o prazo de validade da célula. Cada vez que ela se divide, ela perde um pedacinho do telômero. Quando ela fica sem telômero, ela morre. O que o estresse faz? Ele come telômero. Ele acelera a perda de telômero. Aí o que acontece? As células ficam com maior dificuldade de proliferação. Com essa maior dificuldade para dividir, a pele não fica mais novinha. Ela vai ficando velhinha. Estresse envelhece. Que praga. Mas que praga. Mas para vocês terem ideia como o estresse é ruim, tudo que eu falei aqui, até agora, das coisas ruins do estresse, eu falei só as coisas menos ruins do estresse. Agora eu vou chegar no que o estresse faz de pior. Vixe. Pois é. O que o estresse faz com o nosso cérebro? Esse é o problema. A nossa memória, para a gente funcionar bem, para a gente lembrar bem das coisas, a gente precisa de uma parte do nosso cérebro funcionando muito bem, chamada hipocampo. Hipocampo significa cavalo marinho, porque o hipocampo ele tem uma forma redondinha que faz assim, e aí parece o rabinho do cavalo marinho. O hipocampo ele tem que estar funcionando muito bem. O hipocampo, vocês lembram? Não vou falar de vocês lembram. Quando a gente vai gravar uma coisa, não tem um botão REC, de record, para gravar? Pronto.
O hipocampo ele não é a memória, mas ele é o nosso botão de REC. A memória, na verdade, ela fica gravada no cérebro como um todo. As informações que a gente vai vivendo e tudo mais, ficam gravadas no cérebro como um todo. Mas o hipocampo é ele que manda gravar. É ele que é o botão do REC. Se eu posso ter o cérebro funcionando muito bem, mas se o botão do REC não estiver funcionando bem, eu não gravo bem e eu não vou lembrar depois. O que é que o estresse faz com o hipocampo? O estresse, ele diminui o número de células do hipocampo, de neurônios do hipocampo. Ele destrói o hipocampo lentamente, mas destrói. Ele diminui o número de comunicação entre os neurônios, chamados sinapses, do hipocampo. Aliás, não só do hipocampo, do cérebro como um todo. O estresse, ele pode atrofiar o cérebro. Quando você está estressado, é uma coisa muito comum em consultório de neurologista. Chega uma pessoa jovem, chega lá, fala, doutor, eu vim aqui, eu não sei o que está acontecendo. Estou estudando para um concurso e minha memória não é mais a mesma. Ou então chega uma pessoa que está, enfim, numa fase muito produtiva, é um executivo de uma empresa, chega no consultório e fala, doutor Christian, eu não sei o que está acontecendo, minha memória não é mais a mesma, eu estou esquecendo de coisas que antes eu lembrava com maior facilidade. Por que ele não está lembrando? Ele está com Alzheimer? Não está com Alzheimer. Pelo menos não por enquanto. Não sei como é que vai ser no futuro. Se continuar daquele jeito, pode até ficar. Mas o problema dele é que ele está estressado. E aí ele senta na frente do computador para ler alguma coisa e tudo mais, e o botão de REC dele não funciona direito. Então grava as coisas, mas grava meio saltado. Tem que ter coisa que simplesmente não grava. O pessoal que está estudando para concurso, que está estressado, nossa, é muito comum isso. Por quê? Porque o concurso está chegando, ele está estressado, tem que estudar mais, e quanto mais ele pensa que tem que estudar, menos o estudo rende. Terrível. Terrível. E aí fica sem memória, não consegue aprender direito as coisas, e o pior não, mas uma das outras coisas ruins é que o hipocampo é uma das áreas que ajuda na regulação do estresse. Olha que injustiça. Você fica estressado, aí o hipocampo fica funcionando mal, e aí você vai ficar mais estressado. Porque ele ajuda a regular o estresse, e aí você perde a regulação normal dele, e aí você fica mais estressado. Então as coisas que antes te deixavam estressado, agora vão te deixar mais estressado ainda. Outra coisa que ele faz, ele diminui as conexões, as sinapses do nosso lobo frontal. O lobo frontal é muito importante para a gente. É o que nos diferencia de todas as outras espécies animais, de mamíferos, enfim, de todos os outros. A gente é um ser mais complexo, mais inteligente, por causa do nosso lobo frontal. Se eu pegar um cérebro de um golfinho e o nosso cérebro, a única diferença é o tamanho do lobo frontal. O resto não tem diferença nenhuma. E aí, o que ele faz? Ele diminui as conexões do nosso lobo frontal, que é muito agente o nosso lobo frontal. Muito do que nós somos, quem dá essa identidade é o lobo frontal. O lobo frontal, por exemplo, é responsável pela nossa interação social. É ele que é responsável pelo nosso controle, pela nossa crítica. Alguém fala alguma coisa que você acha ridículo, medonho, mas o que te impede de falar, nossa, que coisa ridícula, medonha que você falou, é o teu lobo frontal. Fala, não fala isso, você vai ofender a pessoa. Quem impede de você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, como você está gorda? É o lobo frontal. Tem gente que parece que não tem lobo frontal, mas vai ver, é uma pessoa muito estressada, né? A gente não sabe o passado dela. Enfim. Mas é fato. O lobo frontal, ele é... Mas eu não falei a parte principal. É ele responsável pela nossa capacidade de tomar decisões corretas. Ele é analítico, ele calcula o prejuízo e o lucro das decisões para você. Você pode ganhar mais com essa decisão, perde mais com essa outra, tal. É ele que faz isso. Se você tem um prejuízo no teu lobo frontal, você começa a fazer besteira. Ih, já sei quem é o culpado agora. É o lobo frontal. É ele mesmo. Só que como eu falei, o lobo frontal é você, né? Então, na palestra passada a gente falou que a depressão ela está intimamente relacionada com o estresse. E aí eu vou fazer um parêntese agora. O estresse, ele é
tão absurdamente destruidor que eles fizeram uma experiência. Eles pegaram um ratinho recém-nascido. E aí eles pegavam ratas que eles já tinham observado, que eram mães bem cuidadosas. E aí eles pegaram a mesma linhagem de ratinho e botaram metade com uma mãe bem cuidadosa e outra com uma mãe uma ratazana bem relapsa, assim, bem... Até rata tem rata meio relapsa. A rata, né? Aí colocava lá. O que eles perceberam? Que os ratinhos que eram bem cuidados, eram acariciados, lambidos e tudo mais, tal, quando eles ficavam adultos, quando eles eram submetidos a teste de estresse, eles conseguiam lidar melhor com as situações de estresse. Quando pegava esse ratinho, que tinha ficado com a mãe relapsa, tá certo? Esse ratinho, ele ficava extremamente, de uma forma desequilibrada, lidando com as situações de estresse. E aí vem o que é mais impressionante que eu acho. Dessa cria que ficou com a mãe relapsa, tinha algumas fêmeas, alguns machos. Quando você pegava e olhava a descendência desses ratos, essa dificuldade de lidar com o estresse passava para várias gerações. Então, uma situação de estresse vivenciada, independente da época da vida, pode ser algo que não só prejudica a própria pessoa, mas vai prejudicar a geração seguinte, os seus filhos, até os netos e talvez até bisnetos. O mecanismo de ação disso é um mecanismo epigenético. Isso não está comprovado só em ratos. Já fizeram estudos em crianças. Crianças que passaram por situações de estresse, não só na parte da gestação, mas na tenra infância, quando ficam mais velhas, são pessoas que têm grande dificuldade, não só de lidar com o estresse. Lembra que eu falei do lobo frontal? São pessoas que lá na frente têm dificuldade em lidar, por exemplo, com a impulsividade. Numa situação, explode e tem uma reação violenta. E você olha para aquela pessoa, você acha que tem condições de julgar aquela pessoa, a reação dela, mas não tem. O que eu quero dizer com isso? Ela fisicamente, ela tem uma função dela, física, não é algo espiritual, não. Fisicamente ela tem um órgão que não funciona direito. Só que esse órgão não funciona direito, dá origem a um comportamento alterado. Por conta de ter problemas de controle da impulsividade, pensa bem, quando a gente não está estressado, a gente não é mais impulsivo? Por que a gente é mais impulsivo? Justamente por causa do tal do lobo frontal. Isso porque você cresceu e só teve efeito do estresse já agora. Você está tendo efeito do estresse agora e o cortisol está te prejudicando agora. Agora imagina esse mesmo cortisol, se já faz isso com você, que teu cérebro já está formado, imagina esse cortisol num cérebro se formando. O efeito é muito devastador. Muito maior. Um outro efeito no nosso cérebro do estresse, esse eu acho especial, por um aspecto. A gente tem duas partes dentro do cérebro da gente, dois núcleos, como a gente chama, são conjuntos de neurônios, chamados amígdalas. Não é isso aqui, tá? Isso aqui. É lá no cérebro. Essa parte do nosso cérebro, ela é responsável, por exemplo, por reação, ela está relacionada com reação de ira e de medo. Principalmente de medo. O que o cortisol faz com a amígdala? Ele aumenta as conexões da amígdala. Ele não diminui as do hipocampo, ele aumenta da amígdala. Pensa agora comigo. Lembra que a gente estava falando sobre ansiedade? No começo, o que é a ansiedade? Que é a expectativa de algo do futuro. Essa expectativa de que algo dê errado a gente pode chamar do quê também? De medo. Medo de vir aqui para frente. Medo que uma determinada decisão que você vai tomar venha acarretar numa coisa errada. Medo da decisão que uma pessoa vai tomar e que pode te afetar. Medo. A ansiedade, se você for
fisiologicamente pensar, a ansiedade, a reação fisiológica que ela nos causa é exatamente a reação do medo, porque a base fisiológica da ansiedade é o medo. A base fisiológica do estresse é o medo. E o que o cortisol faz? Ele aumenta a tua capacidade de sentir medo, fazendo com que vire um ciclo vicioso. Você fica estressado, você fica ansioso e se torna mais propício, mais receptivo a situações que vão te causar estresse, só que um estresse maior ainda. E cada vez vira uma espiral, uma bola de neve. E essa bola de neve vai te consumindo, vai te corroendo. Vai corroendo você como pessoa, vai corroendo os teus relacionamentos, e a gente viu aqui o lobo frontal responsável pelas interações sociais, os teus relacionamentos, por várias formas. Você tanto prefere às vezes ficar isolado, quando está no meio das pessoas até que você gosta, você pela tua impulsividade, você fala o que não deveria falar, você fala no tom que não deveria usar, e vai destruindo a tua vida, não só a tua vida como indivíduo apenas, a tua vida na sociedade. E quando eu falo sociedade, não é o grupo, é dentro da tua casa a princípio. E muitas vezes, vou falar especialmente aqui para os homens, ainda existe isso. O homem, por exemplo, quando ele está estressado, ele tem uma tendência maior ainda a se fechar. Porque nós construímos uma imagem, e a gente acha que essa imagem as pessoas têm de nós. De uma pessoa forte, responsável, indestrutível, e que ela consegue dar conta do que chega na frente dela. Só que essa imagem eu construo para mim, e eu acho que os outros têm essa visão de mim, só que os outros não têm. Todo mundo sabe que eu sou falho. Todo mundo sabe que eu posso errar e que eu erro. Só que eu vivo dentro de uma pressão achando que os outros acham que eu não erro. E aí eu me isolo diante daquele estresse, daquele medo de errar, de decepcionar, de desapontar as pessoas, numa expectativa que elas não têm de mim, mas que eu imaginei, que eu criei na minha cabeça, que elas têm. E aí o estresse vai crescendo, e eu, para não decepcionar essas pessoas, eu decepciono mais ainda, porque para não decepcioná-las eu me fecho, me torno agressivo, brigo com elas, afasto essas pessoas de mim. Por quê? Porque eu estou agressivo. Por que eu estou agressivo? Porque eu estou estressado, porque eu estou com medo. Medo do quê? Mas eu não estava com medo justamente de causar um mal para elas? Não era esse o meu medo? De decepcioná-las? E eu estou fazendo muito pior que isso. Esse medo... O medo faz com que, primariamente, o maior efeito do medo na gente deixa a gente burro. A gente não consegue pensar. A gente perde a capacidade de empatia e de pensar friamente nas consequências do que a gente faz. Aquela capacidade de tomar decisões corretas que a gente estava falando do lobo frontal, a gente vai perdendo isso. O medo tira isso da gente. Tá. Eu vi que é uma desgraça só, que é terrível. E o que eu faço então? O que eu faço para não viver nessa espiral, para não me consumir, não ser carregado por essa bola de neve que mais está parecendo uma avalanche? O que eu devo fazer? Tem pessoas que estão numa situação tão grave, que essa avalanche já a carregou de forma tão absurda, que existem pessoas que precisam até de medicação para lidar com isso. E não é lidar cronicamente, é para você interromper a espiral, que ela está lá no fundo já. Você tem que pelo menos interromper, dar um fôlego para ela, porque você não consegue fazer, ela está funcionando mentalmente tão mal que ela não consegue nem sequer mudar as atitudes que ela precisa mudar para sair dessa espiral. Então, em alguns casos, algumas pessoas precisam até de tratamento com medicação, mas não é sempre. Existe muita coisa que nós podemos fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ficar inteligente. E o que eu chamo de ficar inteligente? Vamos lá. Primeira coisa, pensa aí. Esse meu relógio aqui, ele mede a minha pulsação. E eu tenho, há um certo tempo, já a minha pulsação ela é relativamente lenta. Eu estava vendo um dia desses, a minha pulsação, Su, eu estava em repouso em 36. Su, considerando que eu fiz já a avaliação física cardiológica e está normal, qual é a explicação que você poderia dar para esse 36?
Atividade física. Peraí, um efeito da adrenalina é o quê? Fazer o quê com a pulsação? Acelerar. Atividade física faz o quê com a pulsação quando a pessoa para de fazer atividade física e está descansada? Diminuir. Por quê? É pelo seguinte, quando você está fazendo atividade física, você libera adrenalina, certo? Numa quantidade alta. Só que você está liberando, o que acontece? É interessante que no momento da atividade física, na forma como você libera durante a atividade física, você condiciona o teu corpo a fazer uma coisa chamada down regulation. Esquece o que eu falei. Ele faz o quê? Ele torna o teu corpo mais resistente à ação desses hormônios do estresse. Aí o que acontece? Quando você estiver estressado, você vai liberar, o hipotálamo vai mandar mensagem para a hipófise vai mandar mensagem para as tuas suprarrenais, as tuas suprarrenais vão liberar cortisol e adrenalina, só que o teu corpo não vai ter a mesma reação que tinha antes, porque ele está mais resistente aos hormônios do estresse. Então, atividade física não é bom, não é porque você fica mais relaxado, não é tão vago o negócio assim, não. É muito científico. Eu não vou explicar aqui com detalhes, porque eu não estou aqui numa sala de aula, mas eu poderia explicar aqui não só as células, como é que acontece, mas dentro das células, as moléculas que são alteradas. Atividade física, primeira coisa. Se você não quer ter todos esses efeitos aqui do estresse, você não pode esquecer que você nasceu para fazer atividade física. Ah, não, mas eu não gosto, eu não nasci não, ó. Pode estar falando de outro aí, eu não nasci. Lembrei da Nath agora. Eu não nasci não, nasceu. Você não sabe, mas nasceu. Você tem que se descobrir. Você tem que tirar o seu atleta de dentro do armário. Atividade física. Nós precisamos. Quem precisa de atividade física? O estressado? O ansioso? Não. Todo mundo. Se eu fizesse aqui 500 palestras sobre 500 problemas de saúde, em todas elas vocês iam ver que eu ia falar de atividade física. Porque a atividade física é o que há. É sério. Ciência fala, não sou eu que estou falando. Eu não conseguiria aqui dizer para vocês a quantidade. São milhares de pesquisas, não são centenas, são milhares de pesquisas em várias áreas falando do benefício da atividade física. E, dentre essas, deve ter umas centenas falando sobre o benefício da atividade física para o estresse e para a ansiedade. Primeiro, então, atividade física. Segundo, o estresse te deixa burro, mas não tão burro assim. Tem momentos que você está mais calmo, que você está parado, está mais tranquilo. Você não está brigando com ninguém, você está na... Enfim. Nesse momento, o que você tem que fazer? Primeira coisa. Hoje você sabe que a base do teu estresse, da tua ansiedade, é o medo. Você tem que identificar o teu medo. Eu tenho que ir para o psicólogo? Talvez. Mas o que você faz? Hoje é domingo, né? Semana tá aí. Né? Segunda-feira vai começar. Se você se sente ansioso, estressado por alguma coisa, para. Hoje vai chegar em casa, de noite, quieto, você e seu travesseiro. Não vai dormir muito tarde, senão assim que você encostar, dorme. Não. Ou então você para num lugar que você está sozinho, quieto, e aí você pensa, peraí. Quando você pergunta assim, eu estou estressado, tal, identifica o que é. Mas como é que você vai identificar? Você vai pensar no que você tem medo. E tem que ser bem específico. Não é assim, eu estou ansioso porque vai ter uma reunião. Não, não é isso. Você tem medo do que aconteça na reunião? O que pode acontecer na reunião que está te deixando com medo? É isso que você tem que fazer. Tá? Pronto. Aí você fala, pode acontecer isso, eu não quero que aconteça isso, estou com medo que aconteça isso. Pode acontecer isso, tal. E aí, para cada coisa que você identificar de medo, você faz o seguinte. Seja inteligente. Vamos lá. Eu identifiquei um problema e potencial. Primeira coisa que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer para evitar esse problema? Tem alguma coisa ao meu alcance que eu posso fazer? Além de ficar estressado, ansioso? Tem alguma coisa que eu posso fazer? E você vai descobrir que em alguns desses itens tem muita coisa que você pode fazer. E aí você identifica o que você pode fazer. Beleza. Tá. Identificou o medo, o que você pode fazer. Terceira coisa que você vai pensar. Tá. Diante do que eu posso ou não fazer, mesmo assim, se acontecer o problema, o que eu posso fazer para remediar? O que eu posso fazer
nessa situação. Vai acontecer um problema. E aí, o que eu faço? E faz a tua lista. Problema, o que você pode fazer para evitar e o que você pode fazer para remediar. E faz a tua listinha. Seja inteligente. É muito interessante que quando você faz isso, começa a acontecer um fenômeno na tua vida. O teu estresse, antes ele era uma coisa assim, ó. E ele começa a ficar assim, ó. Ele começa a encurtar o período de estresse e começa a ser um estresse mais benéfico para você. Você vai começar a identificar o benefício do estresse, porque como ele vai ser mais curto, é o estresse, por exemplo, que eu uso aqui na palestra, para estar mais atento, para estar mais... Lembra que eu falei que eu tenho déficit de atenção? Eu tô aqui, se eu não tivesse com um pouquinho de adrenalina um pouquinho mais alto, gente, vocês não tinham ideia. Minha cabeça ia voar, eu ia mudar de assunto 500 vezes. Se eu relaxo muito, eu não consigo ter uma conversa focada. Eu nem consigo ter uma conversa. Minha mulher sabe disso. Me soprando coisa aqui. Qual, Flávio? Despaço. Pronto. Então, o que... Volta, Cristian. Tá vendo? Ó, relaxei. Vocês são fogo. Me deixa estressado, por favor? Foco. Vai, suprarrenal. Vamos lá. Aí o que eu faço? Hoje em dia, eu uso o meu estresse para o meu benefício. O meu estresse hoje, ele é meu aliado. Não estou dizendo que eu estou curado. Não, eu passo por tal, não sei o quê. Mas hoje, eu estou muito melhor do que eu era antes. Muito melhor por conta disso. Hoje o estresse, eu uso o estresse. Não é ele que me usa. Eu uso o estresse. E quando você faz esse tipo de coisa, você consegue reduzir o período de estresse e você começa a ter uma relação de funcionalidade com o teu estresse. Fizeram uma pesquisa, olha que interessante. Fizeram uma pesquisa e eles descobriram que as pessoas que têm estresse, todo mundo, um monte de gente estressada, mas as pessoas que têm essa característica de achar o estresse como um instrumento, uma ferramenta, essas pessoas, quando eles fizeram uma pesquisa de longo prazo, eles descobriram que essas pessoas, apesar de ter alguns malefícios do estresse, elas não tinham mais, elas não viviam menos por causa do estresse do que as pessoas que não eram estressadas. Enquanto que as pessoas estressadas e que para elas o estresse era só um problema, viviam menos, morriam, também foi conhecido por, morriam de estresse por causa dessas doenças todas. Então, até a tua relação com o estresse afeta o efeito dele em você. Segunda coisa, outra pesquisa que fizeram, e essa eu acho a principal de todas. Você está estressado, você está... Gente, não fecha, não recolhe, fala. Procura alguém que você confia e fala. Mas não fala assim, eu estou estressado. Fala do que você tem medo para essa pessoa. Como eu te falei, ninguém acha que você não deve ter medo, que você não pode ter medo. Você pode ser o que for. Você pode ser quem for. Você pode ter medo e todo mundo acha que você pode ter medo. Não ache que as pessoas têm uma imagem de você, uau, fulano. Não, não tem. Só você tem essa imagem de você. E você está enganado. Converse, abra. Eu estou estressado, estou com medo de acontecer tal coisa. Pesquisas já mostraram também que o dividir, o share, o compartilhar as causas do estresse, do medo, diminuem radicalmente os efeitos maléficos do estresse. Note que interessante, ele não está falando que diminui o estresse. Olha que estranho, né? Não é que diminui o estresse. O que diminui o estresse diminui o efeito maléfico do estresse. Por quê? Porque você libera, sabe o quê? Um outro hormônio, chamado ocitocina. Sabe o que a ocitocina faz? Ela desfaz o que o cortisol faz. Fantástico. O corpo da gente é lindo, né? Então você precisa disso. Precisa do toque, do chegar junto. Se está com vontade de chorar, abraçar uma pessoa. A gente precisa disso. Por quê? Porque mesmo estressado, mesmo que isso não diminua o teu estresse, isso te protege dele. E aí me lembra um verso na Bíblia que eu acho fantástico. Que ele fala assim, na verdade é uma frase dentro de um verso que fala assim, que o amor lança fora o medo.
Foi o apóstolo João que escreveu isso. Neurocientista fantástico. O amor lança fora o medo. Uma experiência que eu gosto de fazer particularmente. E aí o cientista sai de cena e entra um depoimento pessoal. O Christian mesmo. Tira o doutor. O Chris. Quando eu tô muito cheio de coisas. Sabe esse negócio que eu falei de pegar as coisas e identificar meu medo? Eu pego e faço isso, só que eu faço isso em oração. Fico sozinho comigo mesmo, e não preciso ser necessariamente ajoelhado, não precisa ser... pode ser dirigindo, seja o que for. Eu fico lá quietinho e eu começo a botar para Deus o meu medo. Nessa viagem, por exemplo, fiz muito isso. Fiz muito. E o Senhor, poxa, e se acontecer tal coisa? Aí eu começava a fazer com Deus aquilo que eu estava falando da lista. Gente, é libertador. Tem hora que assim, muitas vezes eu fazia isso mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Porque eu começava a me estressar de novo pela mesma coisa. Eu falei, mas bicho teimoso, né? Aí eu voltava e fazia de novo, aí relaxava. O amor lança fora o medo. A sensação de nós termos algo além de nós, fora de nós. Algo maior do que nós. Algo que transcende aquilo que nós, e até mesmo as pessoas próximas a nós, pode fazer. Essa sensação de você estar sendo cuidado, de você estar sendo amparado, de você estar sendo acolhido por algo que é muito maior do que você. Essa sensação de ser amado por algo muito maior do que você. Isso lança fora o medo. Esse é o segredo. Estresse, o segredo para lidar com ansiedade, com estresse. O segredo é experimentar o amor que está à nossa disposição. O amor de Deus e o amor dos nossos amigos, nossa família. Obrigado.